Fala galera, Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assiste esse vídeo até o final e você mesmo que chegou pela primeira vez aqui no canal, se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos todos os dias e dá o like nesse vídeo, beleza? Gente, bom dia. Esse é o nosso boletim de domingo, né? Boletim da manhã, que vai sair um pouquinho mais cedo. Esse é o nosso pós-jogo, tá? Vasco 2, Atlético 1, e temos uma exclusiva para vocês. Na hora da gravação desse vídeo, saiu uma notícia sobre o Maracanã, venda de ingressos. Fica até o final, é uma exclusiva, não vi em nenhum lugar. Na hora da gravação desse vídeo, saiu essa matéria. Fica até o final, uma exclusiva para vocês aqui no Tribuna Vascaína, tá? Aqui, ó, vamos dar uma olhada logo na parte das, assim, falar um pouco do jogo. O Vasco foi muito bem, só que nós ficamos encurralados no segundo tempo. O Atlético batia, a gente só se defendia. Barbieri não tirou Pedro Raul. Pedro Raul foi um poste o jogo todo, não tirou. O Robson Bambu, na live do Bar do Vascaíno, do amigo Alexandre, né? Ontem à tarde, nós falamos do Pedro Raul. Quando eu trouxe a escalação, a gente se desanimou. E ele queimou a nossa língua. Agora eu falo, Robson Bambu, você fez uma bela partida. Não errou nada. E parabéns pela partida contra o Atlético Mineiro. Léo Jardim, eu prefiro o Ivan. Continuo preferindo o Ivan. Mas você foi um baita goleiro nesse jogo. Parabéns também. Você tem que ser coerente quando acontece alguma coisa. Se o Robson Bambu foi bem, eu não gosto, não vou falar odeio o jogador, mas não gosto dele. E do Léo Jardim, eu acho um bom goleiro, mas para mim, eu prefiro o Ivan. Os dois foram praticamente quase os melhores em campo. Entendeu? O Andrei Santos resolveu jogar, coisas que ele não jogou contra o Flamengo, e se jogasse a gente estaria, de repente, com o título. Andrei Santos jogou, Robson Bambu jogou, Léo Jardim, para mim, foi o melhor em campo. Peck jogou, então o time do Vasco foi todo bom. Só que ficamos muito encurralados. O Barbieri, mais uma vez, com medo de mexer, mexeu no jogo tarde e não precisaria ter mexido tão tarde assim. Tá? Mas, num total, o time foi muito bem no jogo, mas precisamos melhorar. O Barbieri tem que saber mexer quando precisa e não demorar muito. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Compartilhar a tela aqui, ó, das atuações do nosso Vasco. Vamos lá. Gabriel Peck e Léo Jardim são decisivos na vitória contra o Atlético Mineiro. Andrei, Lucas Piton e Léo também são destaques no Mineirão. Ó, Léo Jardim, principal responsável por evitar a reação do Atlético, fez pelo menos 5 defesas no primeiro tempo e ainda brilhou nos acréscimos, ao defender o chute de Hulk e uma cabeçada de Lemos no final do jogo. Foi como eu falei para vocês no início. Para mim, o Léo Jardim foi o melhor em campo. Foi muito bem, tá? Mesmo eu ainda continuo preferindo o Ivan, mas o Léo Jardim foi muito bem. Tá? Puma, desta vez, não apareceu tanto no ataque, foi bem defensivamente. Ele ficou naquela, vamos dizer, não apareceu tanto, mas foi importante para o time, pô. A lateral direita foi dele, então ele foi importante para o sistema defensivo do time. Robson Bambu, atuação segura, especialmente pelo alto, quando levou a melhor na maioria das bolas levantadas na área do Vasco. Foi firme no fim do jogo e tirou várias bolas quando o Atlético pressionava. Foi o que eu falei. Ele queimou a minha língua. Quando eu vi a escalação com ele, eu falei, meu Deus do céu, estamos ferrados. Mas ele queimou minha língua. Parabéns. Parabéns para ele. Ele foi muito bem no jogo.
Léo, foi muito bem, levou melhor no confronto direto com o Hulk. Nosso capitão foi muito bem contra o Hulk, tá? Piton apareceu muito bem no apoio, deu assistência no segundo gol e ainda encontrou o Peck livre em outra jogada. Também foi bem defensivamente. Foi o que eu tô falando. A parte defensiva do Vasco, hoje não, ontem, foi muito bem. Muito bem. Piton, Puma nas laterais, o Capaça aí, o Léo e o Robson Bambu. Foi muito bem os quatro. Foi muito bem. Rodrigo foi bem na marcação e peça importante para o Vasco conseguir conter a reação do Atlético. Correu muito. É o que eu falo. Se o Rodrigo não tivesse saído naquele jogo do Flamengo, para mim, a gente ia ganhar aquele campeonato ali. Andrei marcou um gol no início do jogo e foi o principal articulador do time enquanto o Vasco saía para o jogo. No segundo tempo, com a equipe excessivamente recuada, se limitou a ajudar a controlar a pressão do Atlético. Foi bom. O Andrei resolveu jogar o que ele não jogou contra o Flamengo. Tá? Jair apareceu pouco, teve função defensiva importante contra o seu ex-clube. Foi o que eu falei. O Jair, nesse tempo que nós ficamos parados, o Jair deve ter melhorado o condicionamento físico dele. Então, por isso, para mim, ele foi melhor do que dos outros jogos. Teixeira teve bom início de jogo, se movimentou bastante, mas pouco apareceu a partir do momento que o Vasco recuou. Foi substituído no segundo tempo. O Teixeira também foi bem. Foi um pouquinho apagadinho, mas foi bem. Peck, principal responsável pelo início avassalador do Vasco. Avassalador? Início, né? Deu assistência para o primeiro gol, marcou o segundo e ainda teve boa oportunidade para marcar o terceiro. Quando o Vasco recuou, o Peck se desdobrou para ajudar na marcação. Foi bem. O Beck foi bem. O time em si foi bem. A parada foi Pedro Raul e o Barbieri mexer errado. Mexer errado não. Mexer tarde. Pouco acionado, Pedro Raul teve atuação apagada na frente, não conseguiu finalizar nenhuma vez. Nas poucas vezes que recebeu a bola, teve dificuldade em dar prosseguimento na jogada. De positivo, apenas o fato de que o atacante tem se esforçado para fechar os espaços e ter ajudado na marcação nos momentos de maior pressão do Atlético. Foi o apagadão do dia. Marlon Gomes entrou bem, qualidade da bola. O Figueiredo, a mesma coisa, brigou muito. E o PV entrou no lugar do Piton e ajudou a segurar o Galo. Não comprometeu. Então, quem entrou segurou a onda de quem saiu. Entendeu? Englobando, foi bem. O Barros, a mesma coisa. E assim por diante. O Vasco não foi ruim. Entendeu? Não foi ruim. Vamos colocar aqui para vocês os números do jogo, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui é os números do jogo. Ó. Vamos lá. Ó. Posse de bola posse de bola 75% pro Atlético e 25% pro Vasco. Por isso que eu falo, nós ficamos acuados demais depois dos dois gols. Faltas, 15 do Atlético e 10 nossa. Impedimento, 2-2. Finalização, o Atlético finalizou 26 vezes, o Vasco 7. O Vasco teve a eficiência só finalizou 7, mas a eficiência foi menos, com a quantidade menor para fazer os gols. Entendeu? Então só finalizou 7, mas teve o aproveitamento em gol maior do que o das outras vezes que nós jogamos. Finalização para gol, 10-3, finalizamos 3 vezes por gol e fizemos 2. Escanteios, 14-3, 14 para o Atlético e 3 nossos. Cartões amarelos, 6 para o Atlético e 5. E um cartão vermelho da gente, que foi o Barbieri, que foi expulso, né, o técnico.
Gols: foi o Maurício Lemos aos 50 do primeiro tempo, nos acréscimos, Andrei aos 5 e Gabriel Peck aos 10. Amarelo: foi um festival de amarelo, né? Pavon, Saravia, Otávio, Zaratio, Hulk e Maurício Lemos do Atlético, Andrei, Pedro Raul, Robson, Bambu, Gabriel Peck e Rodrigo pelo Vasco. Entendeu? Aí o Alexis Teixeira saiu, entrou Marlon Gomes, o Peck saiu, entrou o Figueiredo, o Piton saiu, entrou o PV, o Andrei Santos saiu, entrou o Barros, e o Jair saiu, entrou o Galarza. Entendeu? Então, assim, foi bom jogo. Gostei. Gostei do jogo. Tá? Gostei do jogo. Então, assim, foi muito bom, tá? Nós temos que continuar para o jogo do Palmeiras. Desse jeito aí. Temos que manter a volúpia do jogo contra o Palmeiras. Só que tem um porém. Aí vem a parte da que eu falei para vocês. Vamos trazer uma exclusiva para vocês agora sobre o Maracanã, tá? Matéria saiu há pouco tempo. Na hora que estava gravando esse vídeo, tá? Ó. Desembargador impede Vasco de vender ingressos para o jogo contra o Palmeiras no Maracanã. Liminar foi um pedido do Flamengo e Fluminense, que recorreram da decisão favorável ao Cruz Maltino jogar no estádio. Matéria de Tábaro Smith e Thiago Lima, tá? Na madrugada deste domingo, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro deferiu uma liminar que impede que o Vasco venda ingressos do Maracanã para o confronto contra o Palmeiras no próximo dia 23. O Cruz Maltino pretende jogar contra o time de Abel Ferreira em partida válida pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã. A liminar foi um pedido de Flamengo e Fluminense e autorizada pelo desembargador Ricardo Couto de Castro. Tá? Aqui, ó. Flamengo e Fluminense recorrem da decisão judicial que autorizou o Vasco a jogar a partida no estádio para o confronto contra o time paulista. Neste sábado, no entanto, foi definido que o time Cruz Maltino não pode ainda comercializar ingressos para a partida. A definição se o jogo acontecerá de fato no estádio deve acontecer ainda nesta semana. A decisão da Justiça do Rio de Janeiro determinou que a venda de ingressos para a partida antes da decisão do desembargador titular do caso poderia vir a prejudicar os torcedores e comprometer a decisão do uso do estádio para a partida. Tá? Abre aspas para liminar. Assim, o desembargador, assim, por mais que se possa ter por razoável a interpretação do direito dada pela magistrada de primeiro grau, cabe aqui apenas sopesar a questão da preservação do interesse legítimo dos torcedores na aquisição do correto produto direcionado ao ingresso no estádio. Pelo exposto, defiro em parte liminar para obstar que o agravo proceda à comercialização dos ingressos para a partida de futebol a ser realizada 23/4/23 até a apreciação da questão posta pelo desembargador natural na segunda-feira, diz a decisão. Tá? Flamengo e Fluminense apresentam um laudo da empresa Greenleaf afirmando que, para manter o gramado Maracanã em boas condições até o final do campeonato, seria preciso um período de descanso de 72 horas entre as partidas. No entanto, o jogo do Vasco contra o Palmeiras acontece apenas 24 horas depois do confronto entre Fluminense e Atlético, previsto para o sábado 22 de abril. Os clubes que têm a concessão do Maracanã ainda resultam que
Com a realização do jogo do Cruz Maltino, seriam 10 partidas a serem jogadas no gramado do estádio no mês de abril, tá? Então, assim, tá aí a exclusiva, tá, para vocês, que é o Tribuna Vascaína atrás, de que o desembargador impede que o Vasco dê vender ingressos para o jogo contra o Palmeiras no Maracanã, tá? Tá aí para vocês, a exclusiva para vocês, direto do Tribuna Vascaína, tá? Gente, saudações vascaínas a todos, se cuidem, feliz pela vitória, mas vão manter o pé no chão. É o primeiro jogo, tá bom? E vamos para cima do Palmeiras. Saudações vascaínas a todos, se cuidem, tá? Vejam lá o jogo do Vasco, de Vasco e Atlético, tá na transmissão lá no canal, tá aqui na transmissão do canal, tá? Vai lá, ouve um jogo de novo, foi emocionante o jogo. Saudações vascaínas a todos, se cuidem e fui!